Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual horário que você vai estar assistindo esse podcast. Hoje nós estamos com uma presença aqui muito especial do nosso amigo Geomar, lá do assentamento Itaqui, da Associação Italeite. O nosso muito boa tarde, Geomar, é um prazer estar com o senhor aqui hoje, para nós bater um papo, falar um pouquinho sobre a associação, sobre o Itaqui. Nosso muito boa tarde, Geomar. Boa tarde, Edson. A gente que agradece o convite, né? Sim. E vim aqui representar o nome do assentamento Itaqui, Associação Italeite. Acho que isso é muito gratificante. Estamos aí à disposição. Tá ok, muito bom. Geomar, como que foi a sua vinda para o Mato Grosso do Sul, a sua vinda para São Gabriel do Oeste? Conta para nós um pouco da sua história até você chegar nos dias de hoje. Edson, eu sou sul-mato-grossense, né? Sul-mato-grossense. Sou do estado, a gente brinca, às vezes fala que é do sul, mas sou do sul, do Mato Grosso do Sul. Minha cidade natural é Amambai. A gente vem de uma família, como eu vou te falar, uma família já da agricultura familiar, dos avós, às vezes sua Sim. terceira, quarta geração. E aí depois que a gente arrumou família, a gente optou para trabalhar por conta, né? E aí eu arrumei um primeiro serviço lá na cidade de Amambai, trabalhei 2 anos e 2 meses numa propriedade pequena como é que fala, polivalente, né? Sim. O forte seria leite, mas tinha pecuária de corte, então fazia um pouco de tudo. Saí dali no final de 2 anos e 2 meses, fiquei 30 dias na cidade de Amambai. Aí surgiu uma outra vaga de emprego, uma fazenda vizinha do meu pai, que era o falecido Francisco Baena, e ele me chamou. Aí no ano 2000, eu entrei na fazenda Amambai, no município de Amambai. Olha só, no sul do estado. No sul do estado. Aí de lá a gente ficou 4 anos e meio nessa fazenda. Eu tomava conta, eu, a esposa e o meu primeiro filho. Aí nos anos por volta de 2004, 2005, se não me falha a memória, ele tinha 2 propriedades no município de Amambai. Vendeu uma, comprou uma aqui em Bandeirante. Sim. E eu fiquei na outra, na fazenda Amambai, e continuei lá. Mais uns 6 meses ele vendeu essa fazenda Amambai que eu trabalhava, morava lá com ele. E aí veio pra cá, comprou aqui. Aí a gente acertou, saí, fiquei 9 meses. Assim, na minha casa, nesse meio tempo eu consegui uma casa própria na cidade. Larguei a família na cidade e trabalhava com meu pai no sítio. Aí que ele até gostaria de me trazer para cá, mas era um lugar de difícil acesso aqui, onde ele comprou Sim. a propriedade. 90 quilômetros de São Gabriel, município de São Gabriel. Não tinha energia elétrica. Não tinha infraestrutura que tem hoje, né? Não tinha escola. Nossa. Aí, depois dos 9 para 10 meses, ele me ligou, voltamos a entrar em contato de novo. Ele falou, já tenho transporte escolar. Você arrisca vir? Aí eu chamei a esposa, falei, vamos ver? Vamos conhecer? Aí viemos conhecer, aí ela topou de vir, porque não é fácil. Não é fácil, é um grande desafio, né? O cara vir para uma propriedade rural, pecuária de corte, 90 quilômetros de São Gabriel do Oeste, casa não muito boa, difícil acesso, sem energia elétrica, tudo era bem, como é que vamos falar para você, bem assombrada a coisa. Bem assombrado, precário. Mas daí a gente tinha uma convivência muito boa com esse senhor, que é meu patrão, e ele fez uma proposta até bacana na época, né? E eu cheguei ali, esse mês de julho, agora dia 2, fez 18 anos que eu estou no município. 18 anos em São Gabriel. E graças a Deus, cheguei ali, ele me põe para tomar conta, eu era o funcionário patrão. Olha só. E ele morava em Campo Grande, vinha cada 4, 5 meses na fazenda, e me deu a oportunidade. E aí a coisa só foi a fluir. A dificuldade que eu passei no início, acho que com 3, 4 anos foi recompensada, né? Foi uma escola. Uma escola. E a gente, como a gente vem da base da agricultura, sempre criado na dificuldade, não estranhamos muito. E aí a gente, essa MS 429 ali, que ligava a fazenda São Gabriel, era meu caminho de compra, né? Vinha 2 vezes por mês, no máximo. Aí, um certo dia, a gente passando ali, a esposa sempre admirava, né? Falava assim, olha que fazenda bonita.
Falou, imagina nós aqui. Mas quando que me passou pela cabeça ser assentamento, né? Lá um belo dia a gente vem vindo para a cidade e viu uns barracos lá, umas coisas, né? A curiosidade foi tanto, já paramos. Cara, parei, cheguei no segundo barraco, era um cara conhecido, vizinho de fazenda que tinha feito trabalho lá. Aí só foi alegria, vamos se inscrever. Assim, o pessoal conta muita história do assentamento, ficou 10, 12, 15 anos debaixo de lona, né? Eu me inscrevi, lembro como fosse hoje. Maio de 2009, olha só. Vim, procurei o sindicato rural aqui no município, o Bidu, que eu nem conhecia na época, se inscrevi. Aí quando foi dezembro de 2010, saiu as terras. Saiu as terras lá no assentamento. Aí nós fomos contemplados com lote, né? Mas e tudo aconteceu assim, ó, parece que Deus prepara as coisas na vida da gente, né? Quando foi em outubro de 2010, o filho do meu patrão, depois que eu cheguei em 2006, meu patrão morreu. Um ano e meio que eu estava ali. Aí o menino ficou meio, sabe, na corda bamba, meio desestabilizado, a coisa não fluiu muito, mas me pagava certinho, continuei trabalhando. Aí em outubro de 2010, ele me chamou para fazer um acerto. Olha só, bem perto do... Mas ninguém sabia, a terra era aquele negócio, será que sai, será que não sai? Muito indeciso ainda. E eu não eu queria acreditar, mas não acreditava, sabe? Aí acertei com ele, arrendei a fazenda, eu mesmo arrendei para o outro fazendeiro vizinho. Sim. O cara me contratou para ficar na fazenda. Eu recebendo meu seguro-desemprego, tudo, fiquei lá, cuidando para ele. Aí saiu a terra, dezembro de 2010. Aí foi só festa, né? Muita gente muito alegre, né? E eu sempre falava assim, gente, terra é um patrimônio, é um negócio bom, mas você precisa trabalhar. Sim. Ela te dá, mas você tem que arregaçar as mangas, né? Aí ganhamos a terra. Aí, janeiro de 2011, olha, a história é longa, hein? Janeiro de 2011, nós construímos um AP ali, que a gente fala. Sim. 4x4, 3x4, não lembro, de madeira, com telha velha, só uma peça. E aí a gente vinha final de semana. Então você ficou na fazenda de 2010 até 2011, trabalhando ainda na fazenda, mas você tinha ganhado a terra naquela época. Eu ganhei em 2010, definitivo, vim morar e trabalhar em cima da propriedade em fevereiro de 2007. Definitivo. Sim. Mas a esposa veio em julho de 2011. Nós fizemos em janeiro esse AP e ela veio. E em agosto de 2011, 9 de agosto de 2011, teve um incêndio muito grande na região ali, que arrebentou um fio de alta tensão numa fazenda vizinha, queimou ali do lado da nossa propriedade, são 47 lotes, queimou 46. Aí subiu bastante, né? Foi pro lado da Serra da Furna Preta, ali, o fogo tomou conta. E queimou cerca, a gente já teve prejuízo, né? Mas conseguimos refazer. Aí a esposa veio, nesse período caiu a ponte do Rio Coxim. Foi em fevereiro de 2012. Fevereiro de 2012 caiu a ponte do Rio Coxim. Não, 2011, desculpa. Fevereiro de 2011. Aí, caiu a ponte do Rio Coxim, aí meu menino tinha que vir para São Gabriel estudar, meu filho mais velho. Aí ele tinha que chegar na ponte do Rio Coxim e virar em Jauru. Não tinha passagem, né? Aí a esposa mudou para cá para ele vir para o colégio. E eu ficava lá, vinha no final de semana. Passava a moto na lancha. Olha só. Na lancha no Rio Coxim. Depois de muitos tempos lá. Ninguém imagina as dificuldades que foi para estar onde está hoje, né, Gilmar? Isso mesmo. Aí depois de 40 dias construir uma passarela. A ponte, se não me engano, levou 10 meses para ficar pronta. Sim. E aí viemos para ali. E a gente sempre teve um sonho de... Eu sempre fui muito, assim, gostei de se bancar. Eu nunca fui contra trabalhar fora, mas falei, se eu tiver uma coisa minha, eu não vou trabalhar fora, eu tenho que arrancar meu sustento, né? Vai aproveitar a oportunidade, né, de você fazer o seu próprio ganha-pão. E aí o nome já diz, né, agricultura familiar, né? A gente vê aí a esposa muito companheira nessa parte também, né? Isso é muito importante, ter a família unida, né, Gilmar? Porque nós sabemos... Daqui a pouco talvez você vai falar um pouco das dificuldades. Nós sabemos que é grande dificuldades na agricultura familiar, né? Então tem que ter a família toda envolvida, esposa, filhos
e tem que gostar disso que faz, né? É, isso mesmo. Que nem eu falei lá atrás para você, naquela propriedade que eu tirava leite, eu ganhava porcentagem. Eu não tinha nenhuma vaca. Mas sempre eu tive um sonho de trabalhar, sempre gostei do leite. E aí quando eu cheguei ali, que eu fui um dos pioneiros no leite ali, comecei e estou até hoje. Isso desde 2011. A esposa já começou a tirar leite ali, 20, 30 litros, depois que eu fechei, que passou esse incêndio ali, arrumamos de novo, acho que no final de 2011, nas águas de 2011, eu já trouxe lá umas 6 vaquinhas para ela tirava 50 litros na mão sozinha. Olha só. Fazia queijo, doces, né? E aí, um pouco assim, recurso, né? Sim. Aí, a minha sorte, que na propriedade que eu trabalhava lá, o meu patrão me deu um número grande para me criar. Eu brinco até hoje, eu falo pro pessoal, que quando eu ganhei o lote, eu tinha 60 cabeças de animais, de corte, entre grandes e pequenos. Sim. Então eu sartei na frente, né? Fiz cerca, coloquei água, fiz o barraco, tudo assim, tudo por conta. Recurso próprio, né? Isso. E aí quando foi em 2014, a gente adquiriu um tanque resfriador de leite. 2014. 2014. Eu lembro que fosse hoje, dia 23 de fevereiro de 2014, os caras entregou. Aí já entra a parte da coletividade, né? Sim, é importante. Reunimos lá um pessoal, compramos em 3 tanques de uma vez. Fui eu, o compadre, o Fábio e mais a dona Sângela, a vizinha lá. Compramos 3 tanques, o cara veio entregar ali e deu instalado para nós. Ele veio lá de Toledo, Paraná. Sim. Então, e aí fomos indo. Trabalhando, as dificuldades no começo era muito difícil para preparar solo, né? Uns terrenos meio caídos, arenoso. Não tinha muita informação que tem hoje, né? Com certeza. Hoje nós temos a ajuda do Senar, temos a ajuda de várias empresas, até as cooperativas, né? E não tinha, naquela época não tinha, era no peito e na coragem, né? E outra coisa, que nem eu vim de uma região sul, não adianta você achar que aqui é igual lá. Hoje eu tenho essa consciência. Sim. O nosso, aqui é um setor totalmente diferente. Até para você produzir. Sim, sim. E eu discuto com qualquer técnico a respeito disso, porque você conhece ali, você indo descendo para lá. Dos pés de manga para lá é outra realidade. É outra realidade. Muda outro até tipo o clima, solo, muda. Clima, né, vegetação, é tudo diferente. E aí a gente foi trabalhando, né, nesse sentido para melhorar. E aí de 2013 para cá eu não trabalhei mais fora. Entrei ali dentro e falei para a esposa, nós vamos viver do nosso lote. Vamos trabalhar mais? Vamos, mas se um dia nós quiser, hoje nós não vamos trabalhar, nós não trabalhamos. Sim. E eu não posso, o que eu vou te falar, não posso reclamar. Eu faço muita conta, eu tenho só a 4ª série. Sim. Mas eu faço conta todo dia. Eu imagino. Porque muitos que a gente viu ali que entrou na atividade e desistiu, eu falo que é aventureiro, o cara se empolga. E essa atividade é persistência, gostar do que faz, né? E fazer conta. Porque para quem não sabe, a cultura do leite, para as pessoas que vivem do leite, é muito inconstante, né? O leite você tem que se tirar todos os dias. Algumas pessoas tiram à tarde, outras só de manhã. Então, assim, é muito inconstante, porque você tem o período da seca, que diminui a produção de leite, o período das águas já melhora. Tem meses que o preço sobe, tem meses que né? O preço abaixa, né? Então é muito diferente para quem é da agricultura no sentido soja, milho, cana, que tem os seus períodos, né? O leite ele é o ano inteiro, porque o brasileiro, todo mundo precisa tomar leite, né? Então é muito instável, poderia se dizer assim. Você pode dizer muito melhor do que eu. Edson, eu vou falar para você assim, para começar, nós mato-grossenses, sul-mato-grossenses, como falam, não tem cultura do leite. A gente briga, para você ver, eu estava olhando no Facebook da vida aí, preço, o leite não tem cotação no Mato Grosso do Sul. Não tem, né? Você quer pegar uma referência, você pega o estado do Paraná, aí você calcula lá para... Né? Mais ou menos. Mais ou menos. Não tem cotação no Mato Grosso do Sul. E é o único produto que faz parte da agricultura familiar, do agro, porque tem grandes produtores também na atividade, né? Sim, sim. Que você nunca sabe o que você vai receber.
Você entrega seu produto, mas você não sabe quando você vai receber. Não sabe o que está o preço do dia, né? O grão, por exemplo, você pode vender um soja para entregar daqui 2 anos, mas tem um preço. Tem um preço fixado, né? Então o leite, infelizmente, ainda tem essa modo de trabalhar. Sim. Mas eu apostei no leite por quê? Porque eu falei para você que eu faço conta. Então, a propriedade pequena, que você tem a mão de obra familiar, não que a mão de obra da gente não conta, a gente tem que contar. Tem que ser remunerada, né? Sim, sim. Mas na pequena propriedade, ainda se torna a renda mais viável. Mais viável. Eu posso fazer um comparativo para você ver. Vamos dizer que um pequeno produtor tira 100 litros dia. Mas se o cara tem que ter uma média, tem que ter uma estabilidade. Vou fechar 100 litros dia, média ano. Sim. Dá 3.000 litros mês. No preço de hoje, você teria lá 6.250, R$6.500 mês. Bruto, né? Bruto. Aí, como que funciona a mão de obra familiar? Se você for montar uma leiteria, se for pagar a mão de obra, o teu custo de produção vai ser com mão de obra 60%. Olha só. E nós, como nós temos a mão de obra remunerada. Remunerado familiar. O nosso custo é 40%. Diminui bastante. Então nós temos 20% a mais. 20% a mais que dá para você investir em outras coisas, Com né? certeza. E aí é aquela coisa, na época da vaca gorda você faz caixa, na época da vaca magra você cuida. Você come a gordura, como eu vi hoje. É igual, né? Aham. Então é por aí. Aí surgiu nesse ano de 2014, 15 a associação. Então, 2014 a gente comprou o tanque lá que eu falei, né? 2015, o que a gente fez? Num bate-papo em 2, 3, lá no núcleo, vamos fazer um grupo. Primeiro conversa era grupo. Sim. Aí eu tava uns 3, 4, vamos fazer um grupo para nós comprar coletivo, que nem nós fizemos dos tanques, já entrou a conversa dos tanques, né? Aí vai daqui, vai dali, juntemos 3, 4 ali. Começamos a pôr a ideia para frente, chamar o povo. Ainda ontem eu estava, quando você falou que a gente ia conversar sobre isso, estava dando uma pesquisada lá. A primeira reunião que a gente fez com lista de presença foi dia 3 de março de 2015. Então eu estou à frente, assim, voltando já para a associação, hoje a associação, né? Sim. Nós ficamos 5 anos informal. 5 anos informal. Como grupo mesmo. Como grupo Italeite. Aí, como é que eu vou te dizer, os primeiros deveres e direitos, a gente fez uma assembleia no dia 6 de agosto de 2015. Está registrado com ata. Sim. E aí foi criado uns deveres e direitos do grupo. Uhum. Qual a finalidade do grupo? Para ter mais força coletiva, para compras, para venda, ter mais voz, né? Sim, sim. E veio surgindo o resultado. Uns ficou pelo meio do caminho, outros Vocês eram continuam. quantos na época? Quantas pessoas assim? No comecinho nós começamos em 10. 10. Chegamos a 40 e pouco. Hoje nós devemos estar lá com uns 28. 28. São Fixo. bastante, né? Fixo. Então, aí, isso em agosto de 2015. Aí vamos indo, fazendo assembleia, reunião, comprando. A gente comprava fertilizante, comprava sal mineral, ração, tudo. E fomos ganhando crédito na cidade, só com a cara e a coragem. Ninguém tinha dinheiro, só com a cara e a coragem. Confiança no grupo. Confiança no grupo. E daí eu sempre à frente de eu vim da fazenda, eu tinha bastante conhecimento no comércio local, né? Daí Entendi muito, né? Então eu levava o nome do grupo, mas o cara conhecia eu. E aí fomos indo. Aí, 2020, dezembro de 2020, a gente fez a primeira assembleia não sei a palavra certa, para formalizar a associação. Formalizar a associação. 2020. Bem na pandemia. Tivemos ajuda, né, de uma pessoa que estava à frente de um cargo público, e ele fez um compromisso com nós, mas a gente levou 1 ano cravado para formalizar. Bastante burocrático. Né? Os últimos documentos saiu em dezembro de 21.
Aí eu continuei lá de novo, como na presidência, aí formalizado por mais 3 anos. Final desse ano agora vence. Vence o seu mandato. Daí a gente vai ter que, já tem as assembleias, né, tem que fazer. E estão falando de novo para mim fazer reeleição. Falei, eu tô até com medo já, porque daqui a um pouco vão falar que sou ditador, que já estou há 8 anos. Não, mas a gente vê que o senhor é esforçado, o senhor trabalha muito bem, está no sangue essa questão da agricultura familiar e o mais assim, o que garante isso é o que está dando certo, né? O trabalho que o senhor tem feito junto com a sua família tem se tornado uma referência aí no nosso município, né? E a gente fica muito feliz de ter pessoas assim igual vocês que estão permanecendo, como falamos, né? A classe do leite hoje é uma classe muito, às vezes, sofrida, né? Porque é algo no frio, é no calor, é todo instante, né? O que você vê, assim, de a maior dificuldade como produtor de leite, assim? O que você sente na pele, assim, lidando com esses anos? O que você sente, assim? A maior dificuldade para um produtor de leite aqui no nosso estado, eu nunca morei em outro estado, né? Mas a gente hoje em dia com essas redes sociais, você acompanha... Sim, tem muita informação, né? A cultura nossa mesmo. As pessoas não, assim, parece que às vezes ele vê um produtor de leite como ele acha que o cara pode ser às vezes uma pessoa de baixo escalão, que não está na altura do agro, daquele que produz o grão. E eu acho que é uma cadeia, porque você tem que produzir o grão para me tirar leite, não tem? Com certeza. Então, e a linha de crédito, né? Como a gente é assentado, né? Agora que parece que vai começar a sair. Desenvolver, né? Só para formalizar, para complementar, que a gente às vezes foge as palavras, falar para você que a Associação Italeite, ela não é uma associação voltada para a pecuária de leite. A Associação Italeite é uma associação agropecuária. Agropecuária, que familiar. abrange outras, familiar. Ela pode abranger pessoas do assentamento, pessoas das regiões, desde que se enquadre no nosso estatuto, que a gente tem um estatuto criado, sim. Mas você pode ser plantador de melancia, você pode ser plantador de mandioca, sim. De hortaliça, de grão, sem problema nenhum. É aberta. Ela é uma associação, porque se a gente ficou a Associação Italeite, por quê? Por causa do grupo que nasceu, o Grupo Italeite. Grupo Italeite. E aí, como ficou conhecido, a gente não quis mudar, né? Sim. Aí ficou, aí o pessoal, a turma do leite. Não é. A atividade principal continua sendo leite, mas qualquer atividade rural... É diversificado, né? Encaixa. E assim, além do leite, vocês têm alguma outra fonte de renda lá? Como que é? Conta um pouquinho para nós aí. Então, eu falo nós, eu e minha família, né? Sim, não sim. respondendo pela associação essa parte. Falando mais da agricultura familiar, da lida do campo, né? Nós temos leite, né? Que é um carro principal. Aí a gente tem a criação de bezerra, né? A gente às vezes vende animais para outros produtores. Vaca também, a gente tem um plantel bom, né? Eu considero bom. Sim. E na época da seca, toda a vida, desde que eu cheguei ali, eu trabalho com a cana-de-açúcar. Comecei plantando para tratar os animais e depois me empolguei e nessa época eu faço rapadura, melado, essas coisas derivadas da cana. E aí a gente... mas isso é informal, né? Sim, sim. Mas não dá para quem quer, posso garantir para você. Olha que legal. Aceitação muito boa. E o pessoal no começo falava assim, mas o que vai produzir nessa areia, cara? É questão de tecnologia só, né? Tecnologia. E ter vontade, eu acho que, né? Não, você tem que ralar, ó. Olha, você pode ver. O braço do caboclo tá... Mas tem que se dedicar. Tem que trabalhar. Porque muitas vezes as pessoas acham que... nós temos os grandes produtores, como falamos do grão, né? Mas nós temos os médios, pequenos produtores que ajudam a sustentar o nosso Brasil, que são essa questão do leite, né? Que vocês vivem lá, talvez hortaliça que vive numa pequena escala, mas faz toda uma diferença, né? Muitas vezes nós reclamamos por não ter oportunidade, e vocês pegaram um solo que aparentemente agronômico é um pouquinho mais degradado, e vocês conseguiram produzir e sobreviver disso aí, né? Porque muitas pessoas às vezes ganham seus lotes, os seus lotes realmente e não produzem dele, não vivem dele, acabam vendendo, fazendo outras coisas, trocando por casas na cidade. E nós temos um exemplo aqui do Geomar e da sua família,
que sobrevivem do lote lá do assentamento, né? Que tiram o seu leite, que tem cana de açúcar, que fazem rapadura, que não tem preguiça de trabalhar, que realmente acham uma finalidade para o seu lote, né? Nós, como dizíamos antes, o leite ele é muito, como que eu posso dizer, tem épocas que produzem bem, na época das cheias, né? Podemos dizer assim, mas na época da seca, o leite ele diminui um pouco na produção, porque nós sabemos que, para quem não sabe, as vacas elas sobrevivem e pastejam dos pastos. Então, se não tiver água para alimentar os pastos, para regar esses pastos, elas acabam produzindo menos leite. E a gente fica muito feliz de ter exemplos assim no nosso município. Nós temos 3 assentamentos aqui em São Gabriel, Itaqui, Patativas, Campanário, tem o pé de cedro agora que está surgindo, né? Extensão que falam. Extensão do pé de cedro. E nós temos bons exemplos aqui com o Geomar que não se deixou abater, muitas vezes pela dificuldade, tem esse DNA de agricultura familiar já desde a infância, né? Sim. Seus pais foram, moram até hoje no sítio. Moram até hoje no sítio e tem esse amor e conduziu os seus filhos para permanecer lá no sítio, no campo. Seus filhos trabalham com vocês também lá, né? Nessas andanças aí, que nem quando eu cheguei aqui, a gente tinha um filho só, que veio bem pequeno de lá. E aí nasceu mais 2 aqui. E os 2 mais novos estão com nós. Estão com vocês lá na propriedade. Na propriedade. Aí eu estou tentando, pelo menos o mais novo, ver se eu consigo fazer o meu sucessor. Sim. Porque, assim, é dificultoso, mas se você fazer o que gosta, é prazeroso. É prazeroso. Você não trabalha, né? E eu vou falar uma coisa para você. Se você for trabalhar, você tem que trabalhar em qualquer lugar. Sim, isso é verdade. Então, se você tem como você trabalhar ali junto com a sua família, eu sou muito família. Eu falo a verdade, se for para mim ficar 15 dias fora de casa, tem que ser um salário muito bom. E olha que eu não sei se eu aguento. O meu negócio tem que estar todo dia junto. E então, aí você está ali, aí chega, por exemplo, segunda-feira chega o Edson lá, se eu for salariado, eu não posso te receber. Sim. E eu sendo ali, porque você faz seus horários, tudo, né? Autônomo, independente. Mas, assim, voltando para a associação lá atrás, que nem você tinha falado, nesses anos todos a gente tinha uma parceria com a prefeitura, que fazia os trabalhos de preparo de solo. Aí fomos contemplados um ano atrás com um trator para a associação. Sim. Fizemos outra parceria com a prefeitura para pegar uns equipamentos que a gente não tinha, né? Aí aquele produtor que se prepara para a seca, ele consegue tirar leite o ano todo. Consegue se manter, né? Por quê? Tem que preparar, tem que fazer comida de coxa, que a gente fala para essa época, né? E qual que é a comida mais... Cana-de-açúcar era mais no início. Hoje tem muitos produtores que tá partindo para o milho. Lá tem bastante plantação de milho. Para silagem, sim. Então, já compramos milho para a safra que fala. Então, 23, tudo 24. Coletivo. Tudo coletivo. A associação compra e repassa para os cooperados. Sim. Então, facilita para todos, né? Aí tem, às vezes, aquela coisinha aqui, aquela coisinha lá, que te desagrada, que te desmotiva, mas que tem em tudo que é lugar, né? Tem. E eu vou falar para você... Isso é um tempero, né, da comunidade. Eu aprendi muito, que no começo eu não aceitava me criticarem, né? Sempre eu achava que eu era o mais correto. Só que tem crítica que ela é construtiva, né? Sim. Não pode ser críticas infundadas, apelar para sua família, base, né? Sem base, né? Mas, sinceramente, eu vou falar uma coisa para você muito, muito sincero. Eu nunca imaginei ser uma liderança dentro de um assentamento. Acho que isso foi uma coisa que Deus colocou no meu caminho. Sim. Porque... foi preparando, né? Começamos de conversa. Aí, dali poucos dias, você vê, eu estou há 8 anos. Aí você vai conversar com o pessoal, os próprios. Não, rapaz, você vai para a reeleição. Falei, como, cara? Não, você pode ir para a reeleição. Aquelas 5 anos lá era informal, vai valer agora. Falei, mas se tiver alguém, eu quero cuidar um pouco das minhas coisas. Mas também, às vezes, a gente pensa assim, Edson, você lutou tanto para conseguir isso. Conseguiu organizar. Hoje está pronta. Está pronto. Eu não o carro está andando. Não vou te dar muitos detalhes. Não, mas a gente consegue caminhar com as próprias pernas, graças quase. A Deus.
pessoas sérias igual vocês. Não dispensamos ajuda de maneira nenhuma. Sim. Precisamos também. Como você disse, o coletivo, né? Mas também não ficamos amarrados. A gente resolve alguma coisinha. Porque aí você prepara, como é que fala? O cara entra no ônibus, já quer pegar a janela, e aí você faz, às vezes, um trabalho vou falar para você, trabalho de 8 anos. Cara, aí você passar, talvez, para uma pessoa... Isso é igual uma gestão pública, né? Sim, inexperiente, né? Pode pôr tudo água abaixo, né? Pode acabar, né? Então, a gente como sócio fundador, né? Eu não queria ver a associação que a gente levou tanto tempo para construir, às vezes, desandar, né? A gente torce para que ela cresça cada vez mais, né? Sim, é importante manter, né? E como você disse, né? Você já tem experiência, já tem esse grupo familiar que faz parte, que estão junto, caminhando, e é muito importante nós termos pessoas sérias igual vocês, né? Porque, como você disse, já tem a implantação de plantações de milho, já tem muitas coisas andando que foram vocês que correram atrás. Eu acredito que agora, daqui para frente, será o tempo da colheita de vocês, a colheita dos frutos bons, né? Porque vocês passaram momentos de dificuldade, momentos ruins, o assentamento não tinha água, não tinha algumas coisas, e agora... Tinha luz, não tinha estrada. Não tinha estrada, então agora que está sendo, como que eu posso dizer, as coisas estão se alinhando mais, né? Então eu acredito que tem tudo muito para somar. E lá vocês plantam milho para silagem também e outras... E tem os próprios produtores que fazem parte da Associação Italeite, que planta milho para vender a silagem. Outros fazem para vender o milho verde. Outros plantam para tirar o grão, também, capinha-açu. Então, bastante alternativas, né? Aqui, que nem eu falo, se você querer, você consegue. Sim, ter vontade. Né? Ter vontade, focar naquilo que você quer. Porque assim... A pequena propriedade, você não pode depender só do leite. Por que eu falei lá atrás que eu envolvi com a cana-de-açúcar? Porque se baixar a minha produção, a minha receita do leite, eu posso agregar com a venda de rapadura, com a venda do melado. Doce de leite. A esposa, através, não falei lá atrás, hoje nós estamos com o Senar, assistência, quem que puxou esses cursos para o assentamento? Às vezes eu não gosto de falar, porque às vezes a pessoa pode achar que a gente está... se gabando, se vangloriando, não, né? Mas o que é verdade tem que ser falada. O Italeite puxou. Começamos num grupo com a Graer. E eu fiz parte do bairro de Cheio. 3 anos com a Graer. Comecei com a Graer. Estou muito grato a eles. Sim. Uma pessoa do Ivan. E sou amigo deles, converso. Busco informação, orientação. Só precisar que eu recorro a eles. Aí, no ano de 2019, que eu fui o ganhador do microempreendedor, conheci uma pessoa do Sebrae de Coxim, não me recordo o nome. Ela foi lá em casa fazer... Tem aquelas entrevistas para você participar do prêmio, né? Ela foi lá. Aí ela falou, não, nós temos um programa assim, nós vamos arrumar para vocês. Nós precisamos de gente, de grupos assim. De grupos sérios, né? Nasceu, do microempreendedor, nasceu essa... Como é que eu vou falar para você? Essa assistência técnica, Senar, Sebrae e IBS. IBS é um instituto terceirizado pelo Sebrae. Aí entrou o Senar na parte de gestão e o Sebrae com esse IBS na parte reprodutiva, que foi o melhoramento genético da coisa, que vem e faz toda a cadeia da parte reprodutiva, sim, custo zero para o produtor. Melhoramento genético, né? Melhoramento genético. O trabalho do produtor é fechar os animais no curral, no dia marcado, ninguém chega sem avisar, sim, tudo agendado, marcado. E os frutos estão lá. Eu já estou com mais de 2 anos que estou. Não tem, só o dia que eu não me quiser mais, eu paro, porque é muito vantajoso. Isso foi a parte reprodutiva. Depois nasceu do Italeite. Buscamos, hoje atende a região, não atende só os cooperados de Italeite, atende o assentamento todo e Rio Verde estão atendendo, sim, que é um assentamento, eu não conheço lá. Aí, depois nasceu o Hortifruti Grangeiro. Hortifruti, não, desculpe, Grangeiro não, Hortifruti só. Pegaram, tem técnico até hoje lá dentro, do Senar. E aí a gente vai, é só aprendizagem. Nossa família, você perguntou de renda, a gente faz parte do PENAI, de muito tempo, já desde o começo a gente entrega produtos para o PENAI. Sim. Então, vamos levando. Você junta daqui, junta dali, daqui a um pouco dá
Vai fazendo. A agricultura familiar é isso, né? É você ter vários segmentos dentro de... Vende laranja para um terceiro, né? Vende laranja, limão, tem... Limão, tranquilo. Então, acho que é muito interessante, né? Ter essa disposição de fazer realmente acontecer, né? Porque quantas pessoas que você tem, às vezes colegas e amigos, que receberam um lote... Melhores, às vezes. Melhores que você... Ficaram com você lá, esperando o momento de ter o lote, muitas vezes desperdiçaram essa oportunidade. E vocês estão hoje lá desde 2010, 2011, lá morando na propriedade, fazendo produzir. É isso que é importante. Hoje, assim, eu posso falar para você, nós não temos aquela casa, né? Mas temos um teto que abriga nós com certeza. Muito conforto, graças a Deus. E tudo recurso próprio. Tudo recurso próprio. Poço artesiano, sala de ordenha. O tanque, né? O tanque esfriador, ordenhadeira. Na época eu comprei o tanque, ficamos na mão tirando. Primeira coisa eu fiz o barracão. Depois eu comprei a ordenha mecânica. Só na ordenha, na época, uma ordenha normal, balde ao pé, valia 2,5 mil, eu paguei 14 mil. Porque ela é uma semi-canalizada. Já para facilitar o trabalho. Tudo investimento, né? Investimento. O poço artesiano foi o último investimento que eu fiz. Então, é aos pouquinhos, mas não pode desistir, né? Não, é permanecer, né? Acho que a perseverança é muito importante, né? E vocês da agricultura familiar têm demonstrado isso, a grande importância, né? Como dizíamos, se os colegas tivessem levado em consideração, ver os exemplos que tem, poderiam permanecer, mas muitos decidem vender os seus lotes, muitos decidem desistir. Arrendar para o soja, né, que tem chegado lá na região também. Está muito forte na região. Né? A gente sabe que nada é fácil. Muitas vezes você acordar no frio, 4h30 da manhã para tirar leite, que a maioria das vezes 5 horas, não é fácil, muito frio. Né? Mas eu acredito que tem os seus ônus e bônus, dias bons, dias ruins, e no final das contas é permanecer, né? O importante disso aí... Porque eu falo para você, se você for trabalhar contrariado, melhor nem ir, né? Nem ir, nem montar, né? Então, a gente conversou muito com a esposa no começo, ela muito companheira, né? Não é porque ela não está aqui que eu estou, mas ela é companheira mesmo. Isso é importante. Né? E ela falou, não, se você quer tirar leite, eu estou junto. E vamos lá. E vou falar para você, se eu tiver em casa ou não tiver, o serviço vai sair do mesmo jeito. Né? Ela toma conta e agora tem uns meninos que ajudam, né? Então, e outra, vender jamais passou pela cabeça. Que bom. Porque, rapaz, meu pai tem uma propriedade, dá 2 da minha lá em Amambai. Eu só venderia lá se fosse para investir tudo aqui. Sim, para estar perto, né? E você conseguir fazer um volume um pouco maior, né? Sim. Mas, caso contrário, não. Vou te contar um negócio, pra você ver como que as coisas... Meu falecido avô, ele doou 12 alqueires, que lá fala muito em alqueire de terra para minha mãe, que é a chácara que eles vivem até hoje. E eu tinha um gado de corte, criado na terra dele. Não deixava, nós morávamos na propriedade deles, então criava tudo junto. Vamos dizer, tipo você e seu pai trabalham ali. Na época, aí eu cresci os olhos. Não sei por que a gente tinha aquela coisa que queria ter uma terra. Fomos lá, negociei com meu avô um alqueire de terra. Um para mim, um para minha irmã e outro para meu irmão. 10 vacas de corte nós demos por alqueire. Será que foi um belo investimento? 10 vacas de alqueire foi. Não tem nem comparação, né? Sim. Então, e aí quando ó a história, você vê, certo, era pra gente ter uma propriedade. Você falou que era me falar minha história de vida, nós conversamos a história de vida. Quando foi para mim vir para cá, em 2004 que ele vendeu a fazenda lá, eu tinha negociado a fazenda do patrão, essa que eu trabalhava. Negociado assim, eu só sou um funcionário. Chegou o interessado lá, nós pegamos um trator e rodamos a fazenda. Mostrar divisa aqui, água assim. E o cara olhou uma vez a fazenda e falei, comprou. Aí o meu patrão falou, eu não vou te pagar a comissão, porque você trabalha para mim. Eu falei assim, mas eu nem tinha pensado em comissão, eu estava ali fazendo o meu trabalho.
Aí lá, antes de entregar, faltando um mês para entregar, acho que ele pediu 5, 6 meses para entregar a fazenda, para desocupar. Nós estávamos lá no Mangueiro um dia, mexendo no gado de corte. Falou, eu não vou te pagar a comissão da venda da fazenda, mas eu vou te dar um presente. Sim. Aí falou, estava tudo fechado, tinha umas 200 vacas, prenha, vaca baia. Ele mandou tirar 22 vacas. Falou, vamos passar no tronco, você pode escolher a sua. Você vai ficar na porteira da parte, você escolhe a sua. Sim. Que presente, hein? 22 vacas, nunca esqueci. Pra mim aquilo, rapaz, não dormia aquela noite. Aí, mas daí não tinha onde ponhar, já veio outra dor de cabeça. Aí eu peguei, já ajeitando para sair, né, porque ele ia entregar a fazenda, apareceu um rapaz lá que queria pegar esse gado arrendado. Na época era 22%, que renda boa, hein? Papagaio em bezerros machos, baio. Sim. Todo ano. Aí eu pensei, não tinha nada, só tinha uma moto, e a mulher e o filho. Falei, mas como eu vou dar para esse cara? E o cara era proprietário, né? Tinha lá, mas eu falei, mas o que você tem para fazer hipoteca? Só dou com hipoteca. Me informei. Falou, não, nós arrumamos hipoteca. Falei, calculei, vai ser com a casa, né? Ele foi lá, conversou com a mulher, hipotecar 10 hectares de terra, nas 22 vacas. Aí fomos correr atrás da papeleira. Fizemos a hipoteca, cara. Sim. 10 hectares. Mas eu achava que o cara ia me pagar, né? Rapaz, pagou o primeiro ano e daí a coisa começou a ficar difícil. E eu vim pra cá, tinha espaço de criar na fazenda aqui e não tinha dinheiro para comprar demais. Eu vendi as vacas, o contrato, para um vizinho que já estava comprando tudo. Vendi na época por 2006, se não me engano. 2006. 10 vacas por 10 mil reais. 22 vacas por 10 mil reais. Olha só. E a renda daquele ano que ele não tinha pagado, né? Aí o cara olhou a escritura lá, que a hipoteca de primeiro grau é uma escritura, não sei se você sabe. Sim, sim. O vizinho comprou na hora. Se não pagar, moral da história, ficou com tudo as terras do cara. Aí eu peguei 9.500 reais, de 500 reais pro cara que fez o negócio no corretor. Fiquei com 9,5. Vi ali, eu falei, eu vou fazer o que com esse dinheiro agora? Era 200 reais uma bezerra, baia. O meu patrão falou, se quiser me dar juros, eu pego. Falei, tomou. Dia 2,5% para ele. 7.500 a 2,5. E peguei 2 mil, fui lá, comprei 10 bezerrinhas baia escolhidas do fazendeiro vizinho. Sim. E aí já comecei a criar. Onde começou o plantel. E depois, 2 anos depois que o falecido morreu, o menino quitou comigo. Aí eu já comprei um carro dele mesmo, para receber essa dívida. Eles me pagavam o juro todo final de ano. Eu não pegava juro mês a mês. Pegava um montante. E aí foi só crescendo, graças a Deus. Que bacana. Mas eu comecei andando a cavalo. Bicicleta, depois quando eu estava bom tinha um cavalo. Depois, em 2002, eu comprei uma moto. Eu, a mulher e o moleque de moto. Tudo que era lugar. Aí, antes eu tinha comprado um carro, mas não gostei. Fiquei lá 6 meses com o carro. Foi o primeiro da moto. Em 88 eu comprei o carro. 6 meses eu fiquei com o carro. Um cara na cidade queria comprar um carro e queria dar uma casa. Lá fui eu de novo. Foi aonde trocar. Meti o carro no negócio lá e arrumei 5 novilhas emprestadas com a minha mãe para acabar de pagar a casa. Olha só. E assim foi, né? Daí sempre tendo fé, né? Tendo fé, perseverança. Graças a Deus, honrando o que a gente faz, né? Compromisso firmado é compromisso. Graças a Deus, que diz que a gente que tem pouca coisa, pelo menos o nome a gente tem que ter, né? Tem que zelar. E estamos aí. Enquanto Deus me der força para trabalhar. Sim. E essa questão de cooperativismo, isso aí, não sei como que nasceu e agora acho que não tem mais como voltar atrás. Não, mas é só permanecer, né? É permanecer, continuar. Vocês têm feito um bom trabalho realmente, né? E perseverar, como você disse, um dia você chegou de bicicleta, a pé, hoje você é presidente de uma associação lá no assentamento Itaqui. Olha como que Deus foi abençoando, foi crescendo. E outra, você pode ter a oportunidade de trabalhar com a sua família, né? Trabalhar com sua esposa, com seus filhos. Isso é o mais importante, né?
passando valores, né, princípios, questão de caráter para sua família, né? Isso é muito bom, é muito importante. É isso que nós precisamos na nossa sociedade cada dia mais. As famílias deixar valores e princípios para os seus filhos. Porque a gente vem de uma cultura, assim, que nem dos meus pais. Meus pais, eu tenho quase 50 anos, não, vou te contar, tá? E meu pai, eu dou benção ainda para ele com as 2 mãos. Olha só. Então, isso aí a gente Tem de autoridade dele sobre a sua vida. A gente traz de berço, né? Sim. Converso muito com meus meninos, que nem o mais velho, com esse mais novo. Falei, tem um bom diálogo, né? O pai sempre dá para todas as coisas. Se o pai falar que tal coisa não é viável, alguma coisa o pai está sabendo. Está sabendo. Está vendo lá na frente. Tem visão, né? Tem visão de futuro, né? Mas nós ficamos muito felizes, Gilmar, pela sua entrevista, pela participação do nosso podcast. Quero parabenizar você pelo esforço, pela sua determinação. Pedir que Deus ele continue abençoando vocês e que você não desista da terra, né? Que você, como você disse, está preparando seu filho para o... Seu filho está com quantos anos? 15 anos, deixando seu filho para um legado, né? E que Deus abençoe os seus avós, seus pais ensinaram isso a você e que você continue transmitindo nas próximas gerações. Como você disse, você não teve muito estudo lá, mas você perseverou, acreditou que poderia fazer melhor a cada dia, né? Isso é muito importante, né? Que Deus te dê muita força, muita força, saúde realmente para continuar à frente. Eu quero te agradecer realmente pelo trabalho prestado e por não desistir do assentamento, né? Muitas pessoas, como falamos, né? Muitas pessoas desistem, vendem, trocam, façam outras coisas, arrendam para soja, mas você permaneceu e hoje vocês têm uma associação consolidada ali, recebendo recursos do governo, do estado, né? A gente já pediu mais recursos para vocês lá, eu acredito que logo, né? Nós vamos estar, estivemos junto com o secretário aquele dia, Jaime Verruc, grande importância. Então, a associação de vocês é muito bem vista pelo nosso estado. Né? E parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo espaço, você convidar a gente para vir fazer. Às vezes não saiu do jeito que a gente programava, Não, mas essa é a primeira interessante. vez, né? Mas acho que eu essência. falei assim, o que eu te passei é vamos dizer, é a mais pura verdade do que vem acontecendo na realidade, né? Na minha vida particular, pessoal, minha família, na parte da associação, né? Dizer, você foi bem lembrado do governo do estado, hoje nós temos aquele Profertiliza MS. Profertiliza. Cara, é um baita programa para o pequeno produtor, então acho que é só agradecer e seguir em frente, né? Trabalhar. Amém. Perseverar, né? Porque eu posso falar para você, se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou. Sim. E a associação hoje, tive com o secretário Alexandre ali, depois que a gente formalizou a associação, ficou tudo mais fácil, porque exige documento, a gente tem, né? Sim. Nos doou 2 bolas novas para os meninos do futebol do Itaqui. O Italeite patrocinou, não sei se você já viu, mas eu vou pedir talvez se você estiver lá domingo para eles apresentar. O Italeite, há 2 anos atrás, patrocinou um uniforme. Uniforme, olha só. Camisa e short para o time de lá. Então, mas mais uma vez, fico agradecido. Eu que agradeço por compartilhar a sua história com a gente. Estamos lá à disposição e as informações que for possível a gente transmitir para o pessoal aí. E espero que a Associação Italeite vá longe. E eu acredito que já está indo e vai continuar indo longe. Beleza. Pessoal, nosso muito obrigado, você que está assistindo esse podcast, né? Curta, compartilha. Que história bacana de perseverança, né? A gente pode ver a fé, perseverança, a família muito envolvida nisso. Então, isso que você possa ter, tirar uma lição disso e você perseverar, né? Nós sabemos que as nossas dificuldades, nós não podemos parar com elas. Faça delas um novo recomeço para você, faça dela uma energia, um combustível para você perseverar. Não, como que eu posso dizer, não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Olha a história do Gilmar e da sua família, né? Estão morando no Mato Grosso do Sul, nasceu no Mato Grosso do Sul, há muito tempo trabalha com agricultura familiar, e é essa agricultura familiar que nos ajuda a sustentar as pessoas do nosso Brasil. O nosso grande abraço e Deus abençoe a sua vida.